Sentem-se em suas cadeiras e abrace o caos, pois hoje iremos partir em uma aventura pelo mundo do ódio, caos e fanboys de 12 anos. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, depois de muito tempo trazendo um vídeo de top 10. Mesmo que eu tivesse tentado evitar ao máximo, afastar Honkai do mundo dos tops, do mundo dos versos e dos fanboys chatos que existem por aí, depois de muito mesmo ser pedido, finalmente eu senti que estava na hora de expor minha amada obra a esse mundo tóxico. E por isso hoje, para começar, eu decidi vir com nada mais nada menos que um top 10 mais inteligentes de Honkai Impact. Sim, está na hora de colocar os gênios à prova. Nessa obra extremamente complexa, cheia de conceitos difíceis de se entender e com gênios absurdamente inteligentes, eu me propus a extrema e difícil tarefa de ranquear os personagens em uma lista de 10. E se você gostou da ideia e quer mesmo que eu traga mais esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, pois todos sabemos que depois dele, o Anjo precisa dar aquela sumida pra não ser caçado no meio da sociedade por pessoas com suas forquilhas, tochas e espetos. Mas essa é a vida, uma hora você é abraçado pelas pessoas, na outra você é caçado por pessoas com forquilhas. Se essa não for a vida, eu estou vivendo errado. Mas antes de irmos para a listinha, sempre é bom darmos aquela revisada nas regras. Mesmo sabendo que a maioria irá pular, alguns não vão se importar com elas, alguns já decoraram completamente as regras, e pedir para fanboy entender o significado da palavra regra é pedir muito. Primeira regra e a mais importante, só valem feitos de dentro da obra. Esta lista é baseada em feitos. Obviamente, para sabermos a inteligência do personagem, precisamos ver seus feitos e assim medir contra a dos outros personagens e decidir quem é mais inteligente que quem. Dito isso, apenas feitos dentro da obra estarão valendo, ou seja, coisa como afirmações, mas sem nenhum feito por trás que demonstre que aquilo seja verdade, não pode ser considerado. Afirmações do autor da obra, alguém da equipe, de editor ou coisas do tipo, mas que não estejam dentro da obra, também não serão considerados. Teorias, muito menos. Onisciência não vale, sem fanboyolismo. Teremos algumas menções honrosas, estará do menos inteligente ao mais inteligente. Mas obviamente, como essa é a lista dos 10 mais, nenhum deles é realmente burro, todos são incrivelmente absurdos. Estaremos considerando apenas os personagens do mundo principal de Honkai. Se você está atualizado nos resumos e na história de Honkai, não deve ser nenhuma novidade que a obra é um multiverso com muitos mundos alternativos. E em alguns universos, como o próprio Capitão Verso, que é a loucura completa de Honkai. É sério, um dia eu tenho que fazer vídeo só sobre o Capitão Verso. Aquele lugar é a maior loucura, mas eu adoro. Lá, por exemplo, tem vários personagens que facilmente entrariam nessa lista, como a Astro Logos, por exemplo. Mas por enquanto vamos deixar esses outros universos de fora, porque eu ainda preciso fazer uma boa revisada daqueles mundos. E eu sei que isso ainda vai demorar um tempo, porque aquele lugar sim é realmente maluco e confuso. Até hoje tô tentando entender como as 3 linhas do tempo se fundiram lá no mundo de Kingdom, sem fazer com que o mundo colapsasse. Pra quem só acompanha os resumos e tá escutando eu falar sobre o Capitão Verso, deve estar confuso até umas horas. Mas fica calma aí, presta atenção no canal que logo eu solto um vídeo explicando um pouco melhor o Capitão Verso. Essa será uma lista dos mais inteligentes de Honkai Impact e não do Royal Verso. Se quiserem do Royal Verso, não se esqueça de comentar, só acho meio difícil fazer. E o mais importante, essa lista é baseada na minha opinião. Não é uma lista exata e 100% verdadeira, porque isso não existe, a menos que o autor da obra comente uma lista 100% verdadeira. Todas as outras são baseadas na opinião. Se você tem uma diferente civilizadamente, comente aí embaixo o porquê e a sua lista, mostrando os motivos pelo qual você acha que seria diferente. Agora sim, com todas as regras explicadas, bora que já perdemos tempo demais com algo que 80% do pessoal vai simplesmente pular. Agora sim, iniciando nossa lista em 10º lugar, vamos com ele, o homem, a lenda, o Lorde do Drip estilo Weltian, o antigo soberano da anti-entropia e segundo o primeiro Hasher, é muito mais do que só um rostinho bonito, ocupando mais do que merecidamente seu posto em 10º lugar. Incontáveis vezes dentro da obra, Weltian deixou claro que é extremamente inteligente, até sua própria habilidade já prova isso, sendo que o mesmo, para conseguir utilizar os poderes do Hasher da razão, precisa entender completamente alguma coisa antes de copiá-lo e criá-lo. Ou seja, se
ele quiser criar uma caneta utilizando seus poderes, ele precisa entender completamente como é construída aquela caneta, quais as partes que a compõem e como ela funciona. E utilizando esse princípio, o Welt já fez diversas coisas, incluindo robôs, foguetes, aeronaves, porta-aviões, uma chave divina, o seu próprio corpo e muito mais, o que deixa claro sua inteligência extremamente elevada. Além disso, ele também foi o primeiro Hasher a demonstrar a capacidade de conseguir colocar sua consciência dentro do núcleo, para assim conseguir sobreviver mesmo com a destruição de seu corpo, algo que Sirin fez depois, mas não tira o mérito de Welt ter sido o primeiro. Ele também foi capaz de rapidamente conseguir se adaptar e entender a gravidade de uma dimensão diferente, a qual Ryunosuke o jogou durante sua batalha no mundo dos Sugars. Welt também conseguiu entender rapidamente o Mar Quantum e como mesmo funcionava, para conseguir fundir sua própria consciência com aquele lugar e criar o labirinto que separava o fundo do Mar Quantum do mundo real. Por esses e muitos mais feitos, o Welt mais que merece essa posição. E agora, aproveitando que já estávamos falando sobre o Hasher da razão, em nono lugar, nada mais justo do que irmos com sua sucessora, Bronya Zaishik, também conhecida como a maior hacker do mundo e a terceira portadora do núcleo do Hasher da razão. Bronya é uma hacker genial, com incontáveis feitos para provar sua inteligência. Mesmo antes de conseguir um núcleo da razão, Bronya já era conhecida como a maior hacker do mundo, sendo capaz de hackear qualquer tipo de segurança, independente dela ser da Shixel, da Anti-Entropy ou a própria World Serpent. No póster de Seiya também foi mostrado como a mesma se tornou ainda mais inteligente e uma brilhante estrategista. Por possuir também, por certo tempo, o núcleo do Hasher da razão, ela também conseguiu a capacidade de criar coisas que entendia. E durante esse tempo, ela fez diversos construtos extremamente complicados, como motos, bazucas, também chaves divinas, a própria Selene e outras máquinas feitas na era anterior. Ela também se mostrou extremamente rápida em entender como funcionava o Mar Quantum e solucionar os desafios do labirinto de Welt, a qual Silik por muito tempo tentou, demonstrou ser incapaz de conseguir solucionar. Ela também demonstrou ser capaz de atingir lugares muito mais profundos de sua joia, sendo capaz de conversar diretamente com as mais de 300 mil outras consciências que estavam dentro do núcleo. Com a ajuda de Hari, ela até mesmo também conseguiu atingir um novo patamar de poder, fundindo as consciências contidas em seu núcleo e despertando uma nova forma, o Hasher da verdade. E por esses e outros incontáveis feitos, Bronya mais que merece essa posição. Agora partindo para o oitavo lugar, relembrando que conterá bastante spoiler, então se não gosta muito de spoiler, já deixa o like e falou. Em oitavo lugar temos Elizabeth Max Smith, ou mais conhecida como Nagamitsu. Nagamitsu é uma das cientistas da Shixel, atual diretora do Laboratório 1504, uma das cientistas de mais confiança de Otto, responsável por supervisionar a viagem pelo Mar Quantum de Bianca. Nagamitsu foi uma das poucas ou únicas que conseguiu encontrar uma forma de acessar universos alternativos sem precisar do uso do Olho do Profundo. A mesma também demonstrou ter certo conhecimento, mesmo que superficial, da árvore imaginária e de conceitos extremamente complexos que a maioria dos humanos não deveria ser capaz de entender. Por ter feitos que comprovam seu conhecimento sobre essas áreas e conceitos extremamente abstratos que Welt e Bronya não demonstraram compreender, ela mais que merece essa posição. Em sétimo lugar, vamos com a maliciosa Hasher da dominação, o 10º Hasher da era atual, também conhecido por alguns como Puppet ou Hasher of Legion. É um Hasher composto por mais de 1000 núcleos, sendo capaz de controlar inúmeros indivíduos. Ela foi a causadora do grande terror do teatro da dominação, sendo capaz de mesmo sozinha causar um pânico enorme contra todas as organizações a qual ela enfrentou. Desde o início, a Hasher da dominação já demonstrava ser extremamente estrategista e maliciosa, e até mesmo o próprio Kevin chegou a admitir que ela era muito mais problemática e assustadora do que o Hasher da dominação de sua era, pois diferente daquele que já havia causado um grande inferno, essa era a mais estrategista e maliciosa, sendo capaz de formular planos extremamente complexos e difíceis de se prever. A Hasher da dominação, além de ter demonstrado ter conhecimento sobre os mundos alternativos, era capaz de criar dimensões inteiras com conceitos incluídos e extremamente complexos. Ela também demonstrou ter certo conhecimento sobre a árvore imaginária, sendo capaz de criar ligações entre as dimensões que ela criava e o mundo real. E o mais assustador e impressionante é que a mesma conseguiu ter esses inúmeros feitos, mesmo aparecendo somente em um arco. E por esses feitos e muito
muitos outros que, de novo, ela teve em somente um arco, ela mais que merece essa posição. Já em sexto lugar, não temos apenas uma, mas sim duas. A grande dupla de gênios, Lieserel Albert Einstein e Frederica Nikola Tesla. As cientistas principais da anti-entropia são duas das personagens mais inteligentes de toda a obra. Tendo inúmeros, milhares de feitos ao decorrer da história, elas conseguiram entender o mar quântico, a árvore imaginária, obter o conhecimento da era anterior, descobrir como funcionavam os mantis, entre inúmeros outros feitos. Eu decidi colocar as duas aqui em conjunto, pois sempre foi deixado claro que seus conhecimentos completavam uma a outra. Também, é claro, nunca foi deixado claro qual era mais inteligente que qual. Afinal, as duas sempre demonstraram ter um conhecimento completamente diferente, para que uma pudesse completar a outra. Tanto que na maioria das vezes, onde uma aparece, a outra aparece também, sendo deixado até difícil encontrar feitos de uma, sem que ela estivesse recebendo ajuda da outra. E mesmo que elas tenham demorado mais para entender os conceitos da árvore imaginária, por exemplo, a própria Nagimitsu, que dominava, as tratava como superior, pois elas tinham conhecimentos que a mesma não possuía. E logo após o arco do Otto, elas conseguiram aprender o conhecimento sobre a árvore imaginária e somar com o que elas já possuíam. Já em quinto lugar, deixamos completamente o reino humano para ir para aqueles absurdamente inteligentes. Entrando na área de deuses, já começamos com Prometheus, também conhecido como a vontade Honkai, Deus Honkai ou a verdade, aquela que enganou todos, inclusive o leitor e o Hasher do fim. É um supercomputador IA produzido pela Doutora May, chamado de Prometheus, e possuindo uma forma física idêntica à de Bronia. A mesma, só por ser a verdade, já demonstrou ter um conhecimento absurdo. E além disso, ela foi construída pela Doutora May para ser capaz de prever o futuro, tendo feitos absurdos como enganar o próprio Honkai e todos que se encontraram com ela, agindo como cavalo de Troia. É uma inteligência absurda que muitos não são capazes nem de compreender. Já em quarto lugar, vamos com uma das cientistas da era anterior, uma das mantis e a verdadeira responsável pela criação do projeto Stigma, a membra dos Flame Chasers, Mobius. Também conhecida pelo codinome Infinito, Mobius é a verdadeira responsável pela criação do projeto Stigma. Apesar da aparência infantil de boneca, Mobius é uma cientista fria que faz qualquer coisa para conseguir seus objetivos. Mobius é uma cientista prodígio absurdo e que inclusive por certo tempo ganhou fama de poder ser mais inteligente que a própria Doutora May. Mobius é uma cientista imortal obcecada pela evolução da humanidade, que acreditava que a única forma de superar o Honkai seria evoluindo e se tornando a existência capaz de conviver com o mesmo. Graças à sua capacidade de dedução, ela conseguiu prever que May superaria a mesma e se tornaria uma inteligência capaz de ajudar a humanidade a alcançar esse patamar, a recrutando para Fire Moth na antiga era. Além disso, sua versão Sim do Elysium Hell foi capaz de superar a si mesma, matando sua versão do mundo real, criando nela uma forte depressão, e sendo capaz de capturar May em uma armadilha dentro do Elysium Hell, na tentativa de encontrar uma maneira de sair para o mundo real. E com esses incontáveis outros feitos dentro da obra, mostra que Mobius mais que merece essa posição. Já em terceiro lugar, vamos com a nossa polêmica do dia. Outra das membros da Fire Moth, a proprietária da Helix Craft e a verdadeira responsável pela criação das chaves divinas. Outra das membros dos Flame Chasers, Vilvi, ou mais conhecida pelo seu codinome Helix. Aqui está uma gigantesca polêmica, pois apesar de Vilvi ter diversos feitos inacreditáveis, como a criação das chaves divinas, muitos ainda assim vão tentar apontar que Mobius deveria estar acima de Vilvi, algo que até mesmo eu fiquei bastante em dúvida na hora de classificar, pois ambas são ridiculamente geniais e possuem inúmeros feitos. E como no início sempre a Royal vendeu a Mobius como a personagem que poderia superar a Doutora May na inteligência, muitos acabaram levando isso como verdade e por isso que acreditavam que ninguém conseguiria estar no mesmo nível que ela, mas deixando claro que isso sempre foi uma afirmação e nunca teve um feito que realmente comprovasse isso. Já do outro lado, Vilvi, além dos inúmeros feitos que ela teve na era anterior, algo que mostra que ela é superior a Mobius são os feitos que ela teve na nova era, pois durante a confusão do Hasher e da corrupção, ela e Elysia projetaram aquele ridiculamente incrível plano que seria
impossível para Mobius realizar, além de que a mesma demonstrou ser capaz de lidar facilmente com os outros Flame Chasers na base da estratégia, e graças às 8 personalidades de Vilvi, somente pode trabalhar em inúmeras áreas diferentes, ao mesmo tempo, sempre conseguindo deixar uma ocupada com algo diferente, o que Mobius, por outro lado, sempre demonstrou não ser capaz de fazer, já que todos os seus feitos estão relacionados à evolução humana, e é claro, à imortalidade. E agora, para fechar o conjunto de cientistas da era anterior, em segundo lugar, vamos com ela, a maior gênio da história de Honkai Impact, a responsável por decifrar o Honkai, a criadora da IA, capaz de prever o futuro e enganar o Hasher do fim, aquela que criou os Mantis e permitiu que a humanidade tivesse chance contra o Honkai, a cientista prodígio e gênio Doutora May. A Doutora May é a cientista principal da Fire Moth na era anterior, além de ser a antepassada da linhagem Caslana. Ela esteve envolvida com todos os principais projetos da era anterior, mesmo aqueles produzidos pela Vilvi e a Mobius. E além disso, foi ela quem inventou o projeto Mantis, o que permitia que as pessoas da era anterior conseguissem lutar contra o Honkai. Ela foi reconhecida pelo próprio Honkai como aquela que conseguiu entender a verdade por trás de si e quem modificou o mundo para que ele se destinasse a um destino diferente do padrão. Até mesmo sua versão, deixada dentro do universo bolha da Lua, já era extremamente inteligente, sendo capaz de facilmente entender o que estava acontecendo no mundo atual, descobrir como ativar o verdadeiro poder de Kiana, prever que May seria aquela que se tornaria a Hasher da humanidade e descobrir uma forma de atrapalhar os planos de Prometheus e até manipular um pouco a sentiência ali, vai. E para finalizar, como primeiríssimo lugar, temos aquele que conseguiu compreender tudo: a árvore imaginária, o multiverso, o funcionamento das chaves divinas, das estigmas e dos mantis, 3 áreas que precisaram ser divididas para 3 cientistas diferentes da era anterior e copiá-las perfeitamente sozinho nessa era, além de ter sido aquele que previu a Bianca e suas capacidades e como Kiana poderia controlar os poderes de Hasher. Ou até a definição de um gênio, você gostando ou não, mesmo com muitos odiando eles, não tem como negar que o cara é extremamente brilhante, tendo sido capaz de alcançar a árvore imaginária, criar seu próprio mundo, enganar completamente Prometheus, aprimorar ainda mais as Divine Keys, possuindo a Void Archive, o que dava a ele todo o conhecimento da era anterior, alcançado sua própria forma de imortalidade para estender sua vida por incontáveis anos, entre inúmeros outros feitos, comprovam que Otto, sem dúvidas, é o ápice da genialidade. É quando você nota aqueles patamares absurdos, tipo um humano capaz de superar alguém capaz de prever o futuro, de novo Prometheus, um IA com todo o conhecimento de tudo que existe e capaz de prever o futuro, e o cara foi capaz de enganá-la, sendo apenas um humano. É aquilo, concordando com ele ou não, gostando dele ou não, algo que todos temos que concordar é que, sem dúvidas, ele é extremamente, absurdamente inteligente, e mais do que merece o topo da lista. Mas essa é minha lista, eu falei alguns feitos importantes que provam que eles estão nessa posição, mas ao mesmo tempo evitei de dar muitos spoilers, porque eu sei que muita gente que não deveria estar recebendo spoiler porque tá acompanhando os resumos, ainda assim decidiu ver esse vídeo, mesmo sabendo que iria tomar spoiler, porque não liga muito. Mas eu ligo, você não vai pra tomar spoiler, é pra acompanhar a história comigo. Sendo assim, eu evitei de falar muita coisa, mas ainda assim deixando o máximo que desse. De qualquer forma, como menções honrosas, vale lembrar que temos Elysia, Jackal, o Grey Serpent, a Hari, Schrödinger, a Teriteri, entre outros que sem dúvidas são extremamente inteligentes, mas ou não tiveram muitos feitos ainda, ou os feitos não conseguiram superar desses personagens, ou seus feitos acabaram sendo apoiados por outros personagens e por isso acabaram não entrando na lista. Mas seja como for, se você tem uma diferente, comente aí embaixo. De novo, se querem que eu traga mais vídeos assim, não se esquece de compartilhar e deixar o like. Se inscreve se não for inscrito para mais conteúdo de Honkai. Mas era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Para de se esconder no meu bunker. E não se esquece de pedir vídeos do Capitão Verso para saber que vocês apoiam.